Olá, alunos! Eu sou a professora Taira e nós vamos ter agora uma aplicabilidade prática em ensaios em situ. Bom, nós vamos começar com um exemplo que foi, exposto pelo relatório do rompimento da barragem 1 do Córrego do Feijão. Esse relatório, os autores são muito renomados, a engenharia, a ciência, cresce cada vez que a gente tem que estudar tentativas que não deram certo, né? E aí descobrindo no erro, a gente vendo o erro e analisando, estudando de fato, a engenharia cresce com isso. É claro que as tragédias elas têm que ser impedidas ao máximo, né? É claro que isso é de fato extremamente difícil, é ruim, né? Para para as pessoas, para o meio ambiente, enfim, mas de fato a gente precisa aprender, já que houve, a tragédia. Então, esse relatório ele é muito importante, ele é um avanço para a engenharia em termos de aplicação prática, né? Assim como ele foi, assim como ensaios que a gente às vezes não tem tanta expertise, costume de fato, em realizá-los, como eles hoje estão muito mais comuns, como a aplicação, por exemplo, como a utilização de peso cone cresceu, no Brasil, graças a, infelizmente, a tragédias, né? Mas a gente precisa melhorar a engenharia em si para que não ocorram novamente. Então, nós vamos ser o último ensaio desse relatório, desses autores, inclusive este é um dos autores, que trabalha com peso cone de uma maneira, assim, excepcional, é um nome de excelência, e que a gente viu já muitas vezes, nas últimas aulas, e de fato ele é importante. E agora, então, vamos analisar os pesocones, os ensaios, os resultados. Um deles, que é o perfil, o perfil resultante do pesocone, um ensaio é denominado, identificado como PZE 2935, a gente, então, deve analisá-lo. Foram realizados ensaios de pesocone entre 2005 e 2019, sendo de 2005 na barragem do Córrego do Feijão, em profundidade rasa, e os realizados entre 2016 e 2018 foram de melhor qualidade e frequentemente estenderam-se pela profundidade total dos rejeitos. Eu sempre coloco entre aspas, porque respeitando o que está escrito no texto, que é a versão inglesa original, é de fato escrito pelos autores, mas é uma tradução delas que está no site de domínio público, ok? Bom, então o perfil é o seguinte. Então aqui está o pesocone, que a gente vai, onde foi realizado o ensaio, na barragem que rompeu, ok? Daí o perfil resultante é este. Então, no perfil resultante, a gente vai ter a elevação, ok? É até interessante, às vezes a gente encontra perfis em que está a profundidade, então, a partir de zero, 0, 1, 2. É interessante a elevação, de fato, a cota, porque é de mais fácil localização sabendo o nível do terreno, qual é a profundidade que a gente está considerando. A, a, a localização ali tridimensional, eu acho que fica mais completa quando é mais fácil você, bidimensional, na verdade, naquela seção, você saber onde que a gente está considerando a análise, né? Então é interessante essa elevação a partir de uma cota que considera então um ponto fixo.
fora da obra em si. Ou seja, um ponto, né? Assim, a gente está falando de uma questão bem topográfica, bastante interessante. Tá, então a gente vai ter a resistência de ponta, é a corrigida, ok? É o QT em KPA. Em KPA. E aí, o que a gente vai verificar aqui, né? Isso aqui é no barramento, repito, né? A gente vai ter uma resistência de ponta aumentada com uma diminuição brusca. Resistência de ponta aumentada, uma diminuição, resistência de ponta aumentada, uma diminuição brusca. Ou seja, no barramento, o rejeito ele não tinha a mesma granulometria, né? A gradação dele não era a mesma. Então, a gente tinha rejeito fino intercalado com rejeito mais grosso, né? Então, muito provavelmente, assim, claro, isso é uma análise bastante rápida, expedita, assim, a gente, de fato, não só aquelas formulações, aquelas normalizações da pressão neutra, da resistência de ponta e da razão de atrito, mas, assim, fazendo uma análise expedita, provavelmente, onde a resistência de ponta corrigida é maior, a gente tem um solo com uma gradação maior, né? Então, um resíduo mais com uma granulometria maior, uma gradação maior, um rejeito mais grosso. Quando o rejeito a resistência de ponta é mais fina, a gente tende a ter um rejeito menor, a gente tende a ter um rejeito fino. E a gente só vai saber qual é o tipo de fato do solo quanto ao seu comportamento quando a gente usar aquelas formulações, repito. E provavelmente isso aqui certamente não foi feito com essa análise expedita, ok? Então, aqui por cores, a gente vai ter um rejeito que é algo que é uma areia limpa a uma areia siltosa, né? A uma areia siltosa, né? Que é exatamente o que a gente viu antes, né? Então é algo que tem uma areia, mas tem um fino, provavelmente um silt. É claro que a gente está falando de rejeito, então na verdade a dimensão do rejeito, né? Ok? Então isso também é importante ressaltar. Isso aqui não é um solo, é um rejeito. E aí, então, o que a gente tem em predomínio é ou que é correspondente a um solo mais grosseiro, com intercalações de um solo mais fino. Então, rejeito com uma gradação mais grossa, intercalado por rejeitos de gradação mais fina. Apesar do rejeito de gradação mais fina, que é esse verde aqui, né, que é algo com silt, né, uma argila, algo meio caminho disso, assim como é meio caminho daqui, uma areia, não sei se vocês conseguem enxergar bem, né? Mas assim, pela sombra dá para ler, eu posso estar falando errado, mas pela sombra eu acho que aqui é a areia silt, aqui é a argila silt. A gente tem, e de fato eu sei que a gente vai ter gradações mais grosseiras intercaladas por finas. Essas finas, isso a gente vai ver em todo o perfil em todo o barramento, né? Um rejeito que ele não foi hidraulicamente bem separado, né? Então é uma disposição hidráulica, né? Então não tem compactação e essas coisas, né? Não tem uma compactação, mas a princípio tinha que ter sido uma separação mais efetiva, né? Mas quando a gente tem esse tipo de barramento, né, que é por uma disposição hidráulica, de fato, não é fácil você ter essa separação, ok? A gente sempre tem que suspeitar que tem finos ali. Porque ela, de fato, em qualquer barragem, é muito difícil de você ter uma gradação mais grosseira, só gradação mais grosseira em todo o barramento.
A gente tem que suspeitar um rejeito mais fino intercalado. Esse rejeito mais fino intercalado, ele pode sofrer liquefação, como de fato sofreu. Então, ok? Mesmo que a gente tenha algo que nos mostre por conta que não sofre liquefação, tenham isso em mente. O material em si, o material mais fino, sempre que está submetido a uma pressão neutra mais elevada, que é o que a gente já viu, pode ter uma tensão efetiva nula e sofrer liquefação. Isso tem que estar assim, incutido na mente de cada um. Por mais que prove que não pode sofrer liquefação, é susceptível à liquefação pela mecânica inerente, ok? Isso tem que estar muito claro. Se ar fino, se pressão neutra positiva, pode sofrer liquefação, ok? É claro que a gente vai verificar, né? Tem análises, o Onson é um autor tão importante nisso, mas por princípios mecânicos, material fino, susceptível, né? Havendo pressão neutra positiva, pode, por mecânica em si, sofrer liquefação, tá? Isso é essencial, ok? E aí, então, esse rejeito mais fino, a gente verifica com esse QC diminuído, né? E, por sua vez, obviamente, essa pressão neutra aumentada. Porque sempre que a pressão neutra ela está aumentada, é porque tem um material pouco permeável, que durante o ensaio, né, ele provoca esse excesso de pressão neutra, esse material não conseguiu dissipar essa pressão neutra. Então, é um material menos permeável, ok? Que a gente vê também na razão de atrito, né? Então, uma razão de atrito aumentada condizente com uma resistência de ponta corrigida diminuída e com uma pressão neutra aumentada. Tudo extremamente coerente, ok? Então, isso, ó. Então, voltemos. Resistência de ponta diminuída, ela aumenta de novo, diminui, aumenta de novo. Ou seja, é um rejeito que tem grãos, né? Que tem uma composição mais grosseira. Vai ter o rejeito, solo, enfim. Vai ter um QC mais aumentado, uma ração de atrito diminuída, é um rejeito mais grosseiro, ou solo mais grosseiro, e uma pressão neutra diminuída, ok? A gente vai ver também aqui, é o que eu falei, né? É necessário fazer o ensaio de dissipação da poropressão, que é o PPDT, para poder, de fato, saber o nível do lençol freático. Mas, então, o que eles verificaram é que o nível era muito aumentado, né? Olha, uma outra coisa que tem que estar inerente na mente de cada um. Jusante da barragem não pode ter nível freático aumentado, muito menos pressão neutra aumentada. Não pode ter. Mas quase sempre as barragens a montante vão ter, porque é muito difícil você controlar a pressão neutra, e o nível freático e também a pressão neutra jusante em barragens construídas a montante. É muito difícil. Então, infelizmente, a maioria vai ter um nível freático muito ajustante, mas isso é errado. Assim, isso é conceitualmente errado. Pressão neutra aumentada em barragem ajustante pode provocar liquefação. Nível freático ajustante, e aí há sempre fluxo, porque ajustante quase sempre, né?
a carga hidráulica é menor, então quase sempre você vai ter fluxo de montante para jusante, pode provocar piping, né, que é carreamento de sólido. Isso são conceitos básicos que, se estiverem muito bem amarrados, não tem como errar, ok? Então, essas barragens que têm um nível freático, né, e uma pressão neutra aumentada jusante, elas têm um risco inerente de, né, de piping, de ocorrência de piping, elas são muito mais frágeis em relação a isso, né, não usando o termo de comportamento mecânico para frágeis, mas elas são muito mais susceptíveis a romperem, ok? Isso é inerente, ok? Não há conta que diga o contrário, né? Se você tem estimativa, se você tem probabilidade, você tem, mas em termos de mecânica, a ruptura, ela pode ser, né? Ela é inerente ao processo, ok? Se não for controlado, a pressão neutra, a jusante, se não for controlado, eficientemente controlado, o nível freático ajusante, tá? E aqui o que foi visto, infelizmente, era um nível freático alto demais. Se o nível freático ele não estava controlado, ele estava praticamente, né, praticamente no barramento todo, assim, a jusante, né, ele estava muito próximo do limite do barramento de jusante. E isso é claro que, infelizmente, não é só dessa barragem, né, infelizmente. Então, isso tem que ser a água, a força de percolação, ela é muito importante, ok? Você tem, né, muito cuidado. Infelizmente, não é só dessa barragem que a gente tem isso, tá? Então, cuidado, tem que saber muito bem o que faz com essa água, né, a jusante. Então, a gente vai ver esse solo mais grosseiro em marrom aqui, esse solo mais fino em verde, aquele mesmo ensaio, tá? O mesmo perfil, é tudo a mesma coisa, só que a representação é diferente. Aqui a resistência de ponta está em MPa, lá estava em KPa. Mas é de fato, é o mesmo ensaio. A gente vai ver que o fino, olha o fino, ele é muito pouco do perfil em si. Né? Ele é predominantemente com uma granulometria, uma gradação mais grosseira, né? Tá? Predominantemente não é exatamente. E aí, por isso que o SPT pode falhar aqui, porque você pode acabar não conseguindo pegar esse fino e você achar que é muito mais, uma gradação muito mais grosseira do que de fato é. Tá? Então, por isso a importância do CPT. Infelizmente, assim, eu estou falando dessa barragem, mas é porque foi feito um estudo de excelência para ela. Mas, assim, é claro que, e ainda bem que tomara que não seja necessário fazer pós-ruptura de outras, mas é muito semelhante a outras barragens. Então, ok? Então, por isso a importância do CPT, né? Daí você tem a ração, que é a ração, porque é uma tradução, né? A ração de atrito aumentada naquelas partes, né, naqueles trechos, naquelas espessuras em que a resistência de cone é diminuída. E aqui eles determinaram a pressão hidrostática, que né, a linha dos mínimos da pressão neutra. Aqui não teve empoleiramento nenhum, ou seja, o que é o empoleiramento? Você tem a pressão hidrostática ali, de repente ela, de forma muito grosseira falando, ela desaparece e ela depois retorna, né? Ou seja, como se você tivesse dois, né, revendo o que a gente já aprendeu, dois aquíferos não confinados distintos. Na verdade, é porque a água ficou presa entre aquitardos, né? Então, você tem um aquífero não confinado e, às vezes, um pouco do aquífero confinado, porque ele é entre aquitardos, vocês lembram? Ou seja, entre camadas menos permeáveis, ele acaba sendo um aquífero confinado, né? Claro que ali
não numa escala regional, ali é bem local. Mas, enfim, é de fato, assim, analisando, seria isso, né? Você tem um aquífero não confinado que está perto da superfície, digamos, né? Ou seja, ele está a pressão zero na sua face superior e no seu nível superior, e os confinados nas camadas de baixo. Mas aqui não tem isso, né? Então você tem uma água, né? A pressão hidrostática ali em todo o perfil, a pressão neutra variando, né? Mas nada de que foi inclusive que eles encontraram, não foi detectado nível de água empolerado, né? Então, palavras dos autores, claro que aqui está numa tradução em português, os ensaios de Pesocone indicam que os níveis de água eram, de modo geral, elevados, especialmente nas regiões mais baixas da barragem. A gente vai ver que no pé da barragem estava muito elevado. Os rejeitos grossos, lembrando que a gente não está criticando, a gente está aprendendo, né? E é para isso que foi feito o relatório e a ciência evolui assim. Então, os rejeitos grossos essencialmente drenam livremente durante os ensaios de CPTU, porque eles fizeram ensaio de dissipação, e os rejeitos finos são essencialmente não drenados durante os ensaios de Pesocone. As taxas de dissipação do Pesocone relativamente rápidas indicam que os rejeitos finos são compostos predominantemente por partículas de tamanho de silt, né? Não são tão finos assim. Os rejeitos estão aparentemente saturados abaixo do nível d'água com um gradiente hidráulico contínuo, né? Ou seja, uma variação, vocês lembram lá, da carga hidráulica, né, de uma forma contínua naquela seção. Não foram detectados níveis de água empolerados. Normalmente, as medidas de ensaios de Pesocone refletem o comportamento do solo em grandes deformações específicas após a destruição de qualquer cimentação. Então, isso eu quis colocar porque é importante lembrar que o Pesocone, você acaba destruindo a cimentação. Então, a gente não vê variação aqui de comportamento por ser um material cimentado, né? Que é a cimentação, como a gente já viu na outra aplicação prática. Não tem isso porque o Pesocone, o próprio ensaio, acaba destruindo essa cimentação, ok? Então, a gente vai ver aqui, por terem feito o ensaio de dissipação da poropressão, a gente consegue ter o lençol freático, o nível, né, também com piezocone. Então, foram usados piezômetros, foram usados medidores de nível d'água e o piezocone para a gente saber, para eles terem a pressão neutra e o nível do lençol freático. Claro, cada um com as suas, né, como a gente já sabe, com as suas, né, nível piezômetro e com as suas diferenças, cada ensaio com as suas diferenças. O nível de água mostrado na figura 47, que é no caso do relatório, que corresponde às leituras do piezômetro e às medidas de dissipação do ensaio de CPTU, que é esse aqui, ok? É alto no pé do barramento, né? E abaixo do recuo. A análise de percolação mostra que uma porção significativa da barragem estava saturada com nível de água elevado, ok? E aí, o que acontece é que além da gente ter um nível de água elevado, aquela parte que não está, o nível de água não atingiu, né? Que é o topo, bem o topo, quase nada do barramento, ela ainda está susceptível tá suscetível à percolação, né? Devido à chuva, enfim, né? Que faz, então, produzir uma perda de sucção, que a gente já viu também, né? Então, a gente tem uma perda de sucção na porção mais elevada, quando chove, quando tem algum tipo de drenagem aqui que não está bem sucedida, ou não tem drenagem no caso, né, não havendo drenagem,
a água acaba ficando, né, infiltrando, e a gente tem perda de sucção. E aí, além da perda de sucção, a gente já tem um nível de água na face de baixo aumentado. Bom, já saindo então dessa questão, né, que é importante avaliar para a evolução da engenharia, a gente tem a dispersão dos ensaios do SPT e do CPT. Eu quis inserir, né, esta é uma dissertação que eu achei bem interessante, porque eles fizeram análise do SPT, da mesmo barramento, claro, antes do SPT e do CPT. E aí, para mostrar que como os dados do SPT, eles de fato, né, a ideia não era exatamente essa, ou não necessariamente essa, mas o SPT tem uma dispersão nos resultados, né? Então, aqui é uma análise quanto à possibilidade de liquefação, avaliação da liquefação, e se o material que tem comportamento contrátil, ele está susceptível à liquefação, né? E aí, o que acontece é que o SPT realizado no barramento tem uma grande dispersão nos resultados, enquanto o CPTU do Piazzocone não. Então, o Piazzocone tem também essa vantagem, né? Os resultados a gente tem menos dispersão, então as correlações, o uso delas é muito mais interessante se a gente utiliza, né, se a gente realiza o Piazzocone. Por fim, uma outra aplicação prática que não tem nada, não tem relação alguma com barragem, é um perfil de solo estratificado normal, assim, não é solo mesmo. E o que eu achei interessante desse perfil, eu quis inserir aqui, é que a sucção que foi verificada, né? Nem sempre a gente vê sucção, mas é para mostrar que isso não é necessariamente, né? Isso não é um erro do ensaio. Então, a gente foi realizado, né? Tem uma resistência, foi exposta a resistência de ponta corrigida, a razão de atrito e a pressão neutra medida, né? Então, o Piazzocone. E foi verificado em uma certa espessura um solo, né, com comportamento que apresentou uma pressão neutra negativa. Olha que interessante. Isso tem muita relação com a aula que a gente já viu de ensaio de laboratório. Porque o que aconteceu aqui é o que a gente também vê em ensaio de laboratório quando não é permitida a drenagem, né, na aplicação da tensão desfiadora, que da tensão axial, que são valores de pressão neutra negativos que podem ocorrer em variações de solos argilosos siltosos de baixa plasticidade e consistência rígida que dilatam. Mas como não é permitida a movimentação de água, né? Não há drenagem, também não é entrada de água, você tem o efeito de sucção. Então, eu achei muito interessante, que é o que a gente já viu em ensaio de laboratório, e aqui a gente vê em campo. Então, de fato, pode ter em campo, né? Claro que a gente não vai contar com essa sucção para nenhum tipo de, né, a sucção, então aumento da tensão efetiva, é claro que não, né? Isso aqui é uma situação não drenada, logo vai desaparecer com o tempo, mas ela vai tornar-se positiva, nula, enfim, mas nula no caso, né? Havendo dissipação, havendo, né, a drenagem, e aí, na verdade, entrada de água, né, com o tempo, então ela tende a tornar-se nula, mas é bastante interessante, né? Então, a gente pode ver, estudar ensaios de laboratório, nos dá uma ideia também do que pode acontecer em campo, do comportamento mecânico do material, ok? Então, é isso. Acabamos as aplicações práticas de ensaios geotécnicos. Até a próxima aula.